A paz do Senhor, irmãs, irmãos. Não tá fácil hoje para fazer essa live, mas vamos tentar, né? Glória a Deus e aleluia. Vamos tentar, se acaso começar a cair muito, a gente deixa para outra hora. É que teve uma chuva forte ontem aqui e a internet caiu, eles estiveram arrumando aqui na rua, né? Eu não estou em casa, eu estou em viagem. Eles vieram aqui, subiram nos postes, tentaram arrumar, mas eu acho que não ficou a mesma coisa. Mas a palavra a qual nós estávamos, né, meditando fica lá em Isaías 55:8, aonde o Senhor diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos, bem mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos são bem mais altos que os vossos pensamentos. Então aqui é o próprio Deus dizendo para mim e para você nessa tarde que o caminho dele, o caminho que ele tem para a minha vida, para a sua vida, é bem mais alto do que aquilo que eu imagino, aquilo que eu sonho, aquilo que eu penso. Deus tem o melhor para mim e para você. Porque os pensamentos de Deus é bem maior do que aquilo que eu almejo, é bem maior do que a situação que eu vivo no dia de hoje, é bem melhor do que aquilo que eu penso para a minha vida. Às vezes nós fizemos um planejamento, sonhamos com alguma coisa, mas aqui a palavra é bem clara: os pensamentos de Deus são maiores e são melhores do que aquilo que nós almejamos. A paz, Andréia, a paz, Cláudia, vai compartilhando essa live, vai marcando aí o pessoal, porque caiu, né? A gente começou a fazer uma live, caiu, a internet não tá muito boa, né? Não garanto que nós vamos chegar até o fim, mas em nome de Jesus nós vamos chegar. Mas aqui a palavra é bem clara: os pensamentos de Deus são maiores, são melhores, são mais altos. A palavra de Deus é bem clara. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos, bem mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos bem mais altos que os vossos pensamentos. Muitas das vezes nós almejamos algo ou sonhamos algo para a nossa vida. Quando nós não estamos alicerçados na palavra de Deus, nós tomamos muitas das vezes decisões e caminhos a seguir, a qual Deus não está no negócio. Quantas pessoas, né, na caminhada andavam muito bem, a pessoa começou tão bem, mas no meio da caminhada encontrou espinho e através desses espinhos a pessoa se deixou sufocar e não avançou. Quantas pessoas tropeçaram no meio da caminhada, porque nós vamos ter pedras, nós vamos ter obstáculos, nós vamos ter problemas, mas a pessoa muitas das vezes ela desiste nos primeiros problemas. Mas aqui a palavra é bem clara: os pensamentos de Deus são maiores e são melhores que o meu. E nós devemos entender que o pensamento de Deus está muito além daquilo do que eu almejo, muito além daquilo do que eu penso. Quando eu estou passando por um vale, por uma situação difícil, eu tenho que lembrar que Deus é comigo. Eu tenho que lembrar de que Deus está no controle da minha vida. Eu tenho que lembrar que os pensamentos de Deus é melhor do que aquela situação que eu estou enfrentando. Talvez hoje você está enfrentando uma doença. Talvez hoje alguém se levantou contra a sua vida. Talvez hoje você tenha parado no meio da caminhada, você tenha deixado o seu ministério, você tenha abandonado os caminhos do Senhor. Eu não sei o que você está enfrentando. Talvez seja uma situação difícil aí no meio da tua casa, entre os teus familiares. Talvez seja o teu relacionamento que está indo de mal a pior. Talvez seja aquele filho que saiu de casa. Eu não sei o que você está enfrentando, mas você tem que entender que os pensamentos de Deus não é essa derrota. O pensamento de Deus não é essa doença. O pensamento de Deus não é
tudo está indo mal. Não, o pensamento de Deus é maior e melhor do que eu estou passando hoje. Deus, ele tem algo para mim e para a sua vida, irmãos. Deus, ele almeja que nós vivamos e comamos o melhor dessa terra. Talvez hoje você não está vivendo, não está comendo, não está sendo assim tão rico nas bênçãos de Deus para a sua vida. Você está enfrentando uma luta, você está enfrentando uma doença, mas talvez seja por algo que Deus queria para a sua vida e você decidiu ir para outro caminho. Nós, seres humanos, somos falhos, nós somos errôneos. Deus, ele já conhece, mas quando eu estou meditando na palavra, quando eu estou alicerçado em Deus, eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou ouvir a direção de Deus, eu vou buscar me alimentar da palavra de Deus, eu vou buscar me encher do Espírito de Deus para mim seguir aquele caminho que Deus quer para minha vida. Quantos de nós já não erramos? Quantos de nós já não fizemos besteira porque a gente toma as decisões, precipitadas, a gente toma umas decisões às vezes baseada na circunstância do momento. Quantas das vezes a gente já não errou no meio da caminhada porque a gente não tinha Deus? Quantas das vezes a gente já errou mesmo tendo Deus, mas a gente querendo, almejando algo depressa, a gente querendo que as coisas aconteçam assim da noite pro dia, a gente toma as decisões erradas. Quantas das vezes? Mas Deus me colocou aqui nessa tarde para dizer que os pensamentos deles não são os pensamentos meus, que os pensamentos de Deus são maiores do que aquilo que eu almejo, que os pensamentos de Deus é bem melhor do que aquilo que eu tenho buscado para minha vida. E Deus diz na sua palavra, o próprio Deus fala para mim e para vocês: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Se você não tem buscado a Deus, você não tem tirado um tempo para Deus, se você não tem dobrado o teu joelho, se você não tem abrido a Bíblia, se você não tem levantado nas madrugadas, se você não tem se alimentado daquilo que Deus tem para você, como que você vai saber o pensamento de Deus? Como é que você vai saber a direção que você tem que tomar no meio dessa situação difícil? Como é que Deus vai te direcionar numa caminhada pedregosa, numa caminhada difícil ou até num deserto, se você não busca? Se você não busca a ouvir a voz de Deus, se você não busca ganhar tempo com Deus, porque tempo com Deus a gente ganha, a gente não perde. Quantos de nós temos tomado decisões erradas, precipitadas, porque os pensamentos de Deus não é o mesmo meu? Eu costumo dizer, quando eu prego, que 90% dos meus pensamentos não está baseado no pensamento de Deus. 90% das minhas decisões não estão baseadas na vontade de Deus, porque nós, irmãos, a gente quando quer, quando almeja ou quando sonha algo para nossa vida, a gente quer fazer correndo, a gente não dobra o joelho, a gente não pede a direção de Deus, a gente não jejua, a gente não busca na palavra a direção de Deus, e depois, quando dá errado lá na frente, a gente culpa até Deus, muitas das vezes, culpa o pastor, culpa a irmã, culpa o marido, culpa o irmão, culpa a mãe, culpa o pai, culpa todo mundo, mas a gente não para pensar que as nossas atitudes, toda a nossa atitude tem uma consequência. Lembre-se de Saul. Ele começou bem. Saul começou bem, fazia lá os sacrifícios para Deus. Saul deixava que o profeta ia lá, orientasse ele, ouvia o profeta, porque o profeta é o próprio Deus, sendo usado aqui na terra, porque Deus falava com o profeta e o profeta direcionava Saul. Enquanto ele obedeceu, a vida de Saul estava indo bem.
Mas quando Saul se achou, pensou que ele era alguma coisa só porque estava no trono, só porque Deus me escolheu, mas não foi Deus que escolheu Saul, foi os homens que insistiram com Deus. Os homens, irmãos, preste atenção, pega a visão. Os homens naquela época eram direcionados pelo próprio Deus. O próprio Deus falava com o profeta, o próprio Deus direcionava o povo dele, mas o povo, eles queriam um rei, queriam alguém que eles pudessem tocar, alguém que eles pudessem ver, porque Deus eles não viam. Então eles queriam alguém a qual eles viam ali na frente deles e que direcionasse ele. Aí o povo se rebelou, que não quis mais ser direcionado pelo próprio Deus. Eu fico imaginando, imagina você ser direcionado pelo próprio Deus, e aí você se rebelar contra Deus, não querer que Deus te direcione, se os pensamentos de Deus são melhores e maiores que os nossos. Imagine o que Deus tem para mim e para você. Aí Saul tá lá, Deus aceitou a petição do povo, levantou um rei, Saul lá, abençoou lá, né? Saul deu lá sabedoria para Saul, mas aí Saul começou a se achar, começou que o povo adorava demais ele, o povo ouvia demais ele começou a se achar. E aí, vocês todos que conhecem a palavra, Saul se perdeu no meio da caminhada. Era para ser um homem segundo o coração de Deus, era para ser um homem usadíssimo por Deus, era para ser um homem ali que deixaria um legado extenso, mas Saul nos dá grande ensinamento. Quando eu não estou alicerçado na palavra de Deus, quando eu busco meu próprio interesse, quando eu me estribo no meu próprio interesse, nas minhas próprias pensamentos, nas minhas próprias atitudes, eu quero resolver a situação, eu quero fazer conforme eu acho que tá bom para mim. Geralmente, irmãos, 90% da minha vontade não está alicerçada na vontade de Deus. Quantas pessoas eu já vi nessa caminhada, literalmente, como se diz no mundo aí, quebrar a cara, literalmente abandonar os caminhos do Senhor, porque decidiram por si só, porque não ouviram a direção de Deus, porque não buscaram em Deus a direção. Amém? Glória a Deus. Vamos mais adiante agora, lá em Isaías, não vamos sair de Isaías 1, Isaías 1:19, aonde diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se quiseres, olha só, Deus não obriga nada a ninguém. Deus não está obrigando você a acessar essa live. Deus não está te obrigando a ouvir a palavra dele. Deus não está te obrigando você seguir aquilo que ele acha que é melhor para sua vida. Deus não está te obrigando a nada, porque Deus não obriga a nada. Quem chega arrombando a porta, quem chega colocando o pé na porta é Satanás. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão assim perfeito, que Deus, ele bate a porta. Ele bate na porta do meu e do seu coração. E ele espera ser convidado. Ele espera que eu aceite, Alamandarabachai, que eu aceite e convide ele para entrar na minha vida. Então ele está dizendo aqui: se você quiser, eu não estou te obrigando a nada, mas se você quiser e decidir e me ouvir a orientação de Deus, ouvir isso aqui, ó. Isso aqui é a própria boca de Deus, irmãos. Eu não ensino o que eu penso, eu não ensino o que eu acho, não. Eu ensino aquilo que Deus tem para mim e tem para você. Bíblia pura. Aqui o Senhor está dizendo: se você quiser,
Ele não vai te obrigar, ele não vai te pegar como uma marionete, te colocar, vem pra cá meu filhinho, vem pra cá minha filhinha, sai desse buraco, sai desse pecado, alamandarabachai, sai dessa vida. Não, ele tá dizendo, se você quiser e me ouvir, olha só, preste atenção, você tem que querer tomar uma decisão de querer mudar de vida, ouvir a palavra de Deus, aí sim você vai comer o melhor dessa terra. O que é isso, pastora? Comer o melhor dessa terra. Imagina, se eu não ouvir a palavra de Deus, se eu não ouvir a direção de Deus, se eu não quiser, eu posso até ouvir. Quantas pessoas, irmãos, obrigado Espírito Santo, quantas pessoas são direcionadas dentro das igrejas, Deus usa o pastor, Deus usa a irmãzinha do círculo de oração, Deus usa uma palavra aí na internet, Deus usa até uma mula, lamandarabachai, até uma mula, Deus usou para o profeta, porque Deus estava dando a direção para o profeta, irmãos. Imagina eu e você. Deus na Bíblia estava dando a direção para o profeta, mas o profeta não entendia, não estava entendendo. Eu acho que ele estava tão preocupado com o que estava acontecendo, ele estava tão preocupado em tomar uma decisão, ele estava tão preocupado em resolver a situação, que ele não estava entendendo o que Deus estava falando. E às vezes eu e você somos assim, às vezes Deus dá a palavra, às vezes Deus dá a orientação, às vezes Deus usa o vaso, às vezes Deus usa até uma mula, que nem essa aqui, a que está falando com vocês, mas vocês não entendem. Vocês não entendem, e Deus está dizendo, se você quiser, você precisa querer, você precisa almejar algo novo na sua vida. Pare de bater cabeça, pare de entra ano, sai ano, continua na mesma situação, nada muda na sua vida. Talvez esse é o momento, alamandarabachou, esse é o ano da sua vida, a qual Deus quer que você abra os seus ouvidos para ouvir a direção dele. Talvez até aqui você não tenha conseguido comer e viver o melhor dessa terra, porque você está com os ouvidos fechados. Você ouve tantas pessoas, você dá ouvido para cada pessoa que muitas das vezes nem Deus tem na vida. Tem pessoas, irmãos, que eu conheço, eu estou falando de conhecimento próprio. Tem pessoas que vão na igreja há 10 anos, há 3 anos, há 5 anos, há 20 anos, e a vida está sempre patinando. Dá um passo para frente, 3 para trás. Dá 10 passos para frente, 30 para trás. Nunca sai do lugar. Por quê? Porque não ouve a voz de Deus, porque não ouve a orientação de Deus. Às vezes até ouve, mas não escuta, como eu digo, porque ouvir, há uma diferença entre eu ouvir e escutar. Há uma grande diferença. Vocês aí que estão ao vivo, glória a Deus e aleluia, dão glória a Deus aí, aperta os coraçõezinhos que mais pessoas vão chegando. Talvez aí você está me escutando, mas talvez você não ouça a direção que Deus está me usando para te dar no dia de hoje. Aí há uma grande diferença. Eu ouvi a pregação da senhora, mas você escutou, você guardou, você vai obedecer o que Deus está te orientando, alamandarabachou. Muitas das vezes Deus está te dizendo, sai desse lugar, tira o teu pé daí, não é aí que eu te coloquei. Aí você insiste, você vai, e aí depois você está chorando, mas aquela pessoa me traiu, mas aquela pessoa puxou meu tapete, mas Deus já te deu várias orientações para você não ir mais aí. Tem pessoas que insistem no erro, e depois, quando quebra a cara, literalmente, ou se alguém te trai, ou se alguém puxa o teu tapete, você vai chorar. Você vai reclamar, às vezes chora, Senhor, por que que o Senhor permitiu? Mas não foi Deus, foi você.
Você não deu ouvido para o que aquele Deus a qual te ama tanto, a qual quer que você coma e viva o melhor dessa terra, tá te orientando. Às vezes Deus manda você deixar pessoas no meio da caminhada, ela mandará baixar. Às vezes Deus manda a gente abandonar aquela amizade, às vezes Deus manda a gente abandonar um relacionamento que não tá alicerçado na vontade de Deus. Às vezes Deus manda eu tirar meu pé de dentro daquela casa, daquela pessoa. Às vezes Deus manda eu abandonar algo na minha vida e a pessoa é tão teimosa que acha que não é Deus. Não, eu acho que não é Deus. Eu acho que não é Deus, eu acho que o diabo está querendo fazer confusão. Eu já ouvi isso, eu já vi pessoas falar isso: pastor, eu acho que não é Deus. Ai, eu não posso acreditar que Deus mandou eu deixar a fulaninha, porque a fulaninha é cheia de Deus, a fulaninha é cheia do Espírito Santo, trabalha na obra, a fulaninha prega, a fulaninha louva, a fulaninha é isso, é aquilo. Irmão, mas se Deus está falando, deixa. Na maioria das vezes, o não de Deus é um sim para minha vida. Lamai, Shuriande, Labachai. Na maioria das vezes, o sim que eu quero ouvir será um não. Porque papai, que é o melhor, ele conhece a minha entrada, ele conhece a minha saída, ele conhece o meu futuro. Irmãos, eu não conheço o meu futuro, eu não sei o que vai acontecer daqui meia hora, eu não sei o que vai acontecer daqui um dia, daqui um mês, daqui um ano. Eu posso fazer planos, mas alicerçado na palavra, alicerçado naquilo que Deus quer para mim. Eu posso fazer planos, eu faço planos de viajar, de fazer, de acontecer, de estudar, de visitar, disso, mas eu tenho que estar em oração, porque aquela vontade minha tem que estar alicerçada à vontade de Deus. É que nem Jesus disse: Senhor, se possível for, retire de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. Olha só que exemplo Jesus deu para mim, para você. Só que hoje eu vejo crentes que estão mais alicerçados na sua vontade do que na vontade de Deus. Jesus, o próprio Filho de Deus, ele ouvia a direção de Deus, porque toda hora Jesus se retirava. A Bíblia é bem clara, irmãos, vá para a Bíblia. Por isso que eu insisto, pegue só aqui como seu manual de instrução, pegue a palavra como se fosse a salvação, porque ela é a salvação para mim e para você. Se eu estiver alicerçado na palavra, se eu estiver ouvindo a direção de Deus, eu posso pedir, porque aí sim Deus vai fazer. Mas se eu estiver desviando do caminho, se eu estiver buscando meu próprio interesse, se eu estiver alicerçado na minha vontade, irmãos, Deus não tem como fazer. É isso que eu quero que você entenda, que você tenha uma mente de Cristo. Cristo, ele buscava a todo momento estar na presença de papai, ele buscava a todo momento estar em oração, Alamandarabachai, a todo momento ele buscava a direção de papai, e ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus, ele precisava buscar direção para aquilo que ia acontecer na vida dele, porque ele já sabia qual era a programação, o que ele tinha que fazer quando ele desceu aqui para essa terra. Ele sabia, mas ele pedia a direção de Deus. Todo momento Jesus se retirava para orar, todo momento ele buscava a presença de Deus. E hoje eu e você, muitas das vezes a gente acha que não precisa. Muitas das vezes a gente quer tomar as decisões precipitadas na vida. Às vezes é um relacionamento, às vezes a pessoa se apaixona por alguém, até dentro da igreja. Eu vejo, olha, irmãos, o diabo, vou falar, Jesus, eu falo mesmo, porque aquilo que o Espírito Santo manda eu falar, eu falo. Tem pessoas que até dentro da igreja são usadas pelo diabo para te derrubar.
Quantos casamentos fadados ao fracasso eu tenho visto dentro da igreja? A pessoa vai na emoção, a pessoa vai, porque o homem não nasceu para ficar sozinho, irmãos. O homem e a mulher não nasceu para viver só. Aí o diabo usa, né, essa carência, e aí coloca uns falsos profetas que diz: irmã, eu tô vendo uma aliança no seu dedo, irmão, eu tô vendo a Lamandarabaxai, ainda fala em línguas, né, línguas enganosas, eu tô vendo a senhora vestida de noiva. Irmãos, eu tô falando isso porque eu passei por isso, eu fiquei 16 anos sozinha na presença de Deus, e vários profetas de Baal chegavam em mim e diziam que vinham, vinham eu vestida de noiva, ai, que eu tô vendo um homem assim, até desenhava o homem que eu iria casar, e eu nunca aceitei, porque eu tinha vida no altar, e eu tenho vida com Deus, eu ouvi a voz do Senhor, meu Deus, porque aquele que tem comunhão, aquele que tem a presença lá, Mandarabaxai, ele sabe discernir quando é Deus e quando não é. Então que você venha buscar a presença de Deus. A palavra começou: buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o coração, de toda a sua alma. Eu tenho que buscar a presença do Espírito Santo, eu tenho que buscar alicerçar os meus pensamentos com o pensamento de Deus. Repito, quantos casamentos fadados ao fracasso, quantos casamentos de pastor sendo destruído, quantos casamentos de obreiro sendo destruído, quantos casamentos estão sendo destruídos porque a pessoa se estribou no seu próprio pensamento, a pessoa, né, é como eu digo, fogo, né, queria apagar o fogo e foi na emoção. Se você tá com fogo, toma um banho gelado, vai para a presença de Deus, busca o fogo do Espírito Santo, mas não busque se estribar no seu próprio pensamento, porque o nosso coração, amém, Cláudia, é tremendamente enganoso. A maioria das vezes a minha vontade não estará alicerçada na vontade de Deus, e quando Deus diz não, é não. Às vezes a gente diz não para um filho, né? Vamos colocar assim, nós como mães e pais, a gente diz não para o filho, aí o filho dá uma choradinha, o filho faz uma gracinha, a gente, né, se comove, e aí a gente vai lá e acaba cedendo, mas com Deus não. Deus é sim, sim, não, não. Se Deus está mandando você tirar o pé desse lugar, se Deus está mandando você deixar essa pessoa, se Deus já falou que Ele não quer você com essa pessoa, deixa, porque os pensamentos de Deus são maiores e melhores. Às vezes a pessoa está travando o teu ministério, às vezes a pessoa está te impedindo de você receber a tua bênção está logo ali na frente, mas às vezes o peso, alamai, shuricante, labaxai, obrigado Espírito Santo, lembre-se de Ló. Deus permitiu que Abraão deixasse Ló seguir, ainda mandou escolher, vai para onde você quiser, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita, porque Deus precisava que ele entendesse que Ló era um empecilho na vida dele. Glória a Deus, quem está entendendo? Então, muitas das vezes, Deus permite que a gente deixe pessoas, até que a gente ama, até da nossa família, Deus permite que a gente deixe no meio da caminhada para a gente seguir aquilo que Ele tem para nós. Imagina se Ele não ouvisse, se Ele não obedecesse, se Ele continuasse insistindo. Ló era que nem filho para ele. A palavra é bem clara, Ló era que nem filho para ele. Foi considerado como um filho, mas aí ele entendeu que aquela pessoa estava atrapalhando a
aquela pessoa estava sugando a Lamandarabaxá, e às vezes na tua vida tem pessoas te sugando, tem pessoas que só estão do teu lado por interesse, tem pessoas que quer ser quem você é, Lamandarabaxou. Tem pessoas, irmãos, que não são e não têm a mesma vida que eu e você com Deus, e eles querem nos sugar que nem uma sanguessuga. Eles querem ficar ali na nossa volta, Lamandarabaxá, e nos sugando a nossa energia. E aí muitas das vezes você está perdido, você já nem escuta mais a voz de Deus, você não sabe discernir quando é Deus e quando não é, e aí você começa a tropeçar no meio da caminhada, você começa a desviar do caminho, você começa a fazer coisas que Deus nem pensou e nem imaginou para você, e aí hoje você está pagando o preço. Talvez seja esse relacionamento, talvez seja uma decisão que você tomou precipitadamente, porque nós tomamos, às vezes no impulso, uma decisão achando que é Deus. Deus está no negócio, e às vezes não é Deus, irmãos, é a minha vontade, é a sua vontade. Aramandarabaxou, e Deus me trouxe aqui hoje para abrir teus olhos. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. A minha vontade não é a tua vontade. É o próprio Deus, é Bíblia, vá para a palavra. É a mesma palavra que diz que os pensamentos dele é melhor e maior, irmãos. O pensamento de Deus é tão grande para mim, para você. O dia, a paz do Senhor, mana, Marinalva, Carmelita, vão compartilhando essa live. Talvez aquela pessoa que está lá na depressão, talvez aquela pessoa que caiu, que parou de ir na igreja, precisa ouvir essa palavra hoje. Compartilhe, chame as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Às vezes a gente compartilha tantas coisas da internet, é uma comédia, é uma coisa de fofoca de artista, até de pastores que entra aí nas fofocas gospel, mas às vezes a gente não compartilha uma palavra a qual Deus está falando. Os meus pensamentos são maiores, são mais altos para você. Então você tem que entender, aqui em Isaías fala, se você quiser, o Senhor, eu não vou te obrigar, eu estou conjecturando a palavra, porque aqui a palavra é bem clara. Se você quiser me ouvir, eu tenho que querer mudar de vida, eu tenho que querer me levantar. Às vezes eu estou prostrado, tem pessoas que estão na depressão, tem pessoas que estão cabisbaixa, tem pessoas que acham que não vale a pena mais eu ir no culto, não vale a pena mais eu buscar Deus, porque eu estou há 10 anos na igreja, eu faço propósito, eu faço campanha, eu busco e parece que nada acontece, tá tudo fechado na minha frente, meu casamento é uma derrota, meu filho tá perdido e nada acontece mais. Aqui a palavra é bem clara, se você quiser e ouvir as minhas palavras, comerei o melhor dessa terra, mas você precisa querer, você precisa buscar, você precisa ouvir a direção de Deus. Quando Deus diz, tira o teu pé dessa casa, pare de ir nessa casa, pare de falar tudo da tua vida, do teu relacionamento para essa pessoa desde que entrou, ela Lamandarabaxou na sua vida, só tem te trazido problema, e às vezes a pessoa não quer ouvir. Às vezes a pessoa não quer obedecer, mas como? Aquela irmã é tão usada, mas como? Aquela pessoa ali tem uma vida tão próspera, como que Deus vai me dizer para mim deixar essa pessoa? Irmãos, se você quiser obedecer e ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Então hoje Deus me trouxe aqui para dizer que tem pessoas que estão batendo cabeça, tem pessoas que estão a ponto de cair no meio da caminhada, tem pessoas que estão a ponto de desistir porque não está ouvindo a direção de Deus, não está escutando, porque ouvir até ouve. Deus fala pela palavra, Deus fala através do profeta, Deus fala através de tantas coisas, mas às vezes a vontade da pessoa é tanta que a pessoa não está conseguindo discernir, a pessoa não está conseguindo, ela só ouve o seu coração.
E a Bíblia, irmã, nos fala que o nosso coração é tremendamente enganoso. Não vá pelo seu coração, vá por aquilo que a palavra nos ensina, vá por aquilo que Deus quer para mim e para você. Amém? Glória a Deus. E para encerrar, vamos para Isaías 61. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviar-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e ao dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Olha só que palavra. Olha que palavra, Lamandarabachou. Deus começa a palavra dizendo: os meus pensamentos não são os teus pensamentos. É isso que a palavra começou com isso. E depois Deus diz: se você quiser e ouvir e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Por quê? Porque o Espírito de Deus, o próprio Deus que está dentro de você, Ele te chamou, Ele te ungiu, irmã. Deus te ungiu para você proclamar as boas novas, para você levantar os quebrantados, aquelas pessoas que às vezes é da tua casa, aquela pessoa que é da tua família, que está caído, que está prostrado, aquela pessoa que está pensando em tirar sua própria vida, aquela pessoa que desistiu, Alamandarabachou, dos caminhos do Senhor. Deus te ungiu para você, para mim, para você proclamar o evangelho para essa pessoa. Deus, Ele nos ungiu, Ele nos levantou, Ele nos tirou do lamaçal do pecado, não é para ficar aí de braço cruzado, não. Deus nos levantou, Ele nos ergueu, Ele nos libertou. A gente estava cativo na mão do inimigo, a gente estava perdido nesse mundo tenebroso, e Deus nos chamou para quê? Para a gente ouvir, comer o melhor dessa terra e a gente proclamar as boas novas para os quebrantados, para curar os corações que estão sofridos, para proclamar libertação àqueles que estão cativos como eu e você era, para nós anunciarmos o ano aceitável do Senhor. E a hora é agora. O momento é já, o momento é hoje, não é amanhã, não é daqui a uma semana, não é daqui a um mês, é hoje. É hoje que Deus quer que eu escute a sua orientação, que eu ouça a sua palavra e eu vá buscar os cativos, e eu vá pregar para aquele irmão que está depressivo, e eu vá orar por aquela pessoa que está no hospital, e eu mande um áudio com oração para aquela irmã que está passando a Lamandarabachai com a luta no seu casamento, e eu ore a Lamandarabachou por aquela mãe que chora pelo seu filho, a Lamandarabachai. É hoje, não é amanhã. Não é depois, é hoje. Alamandarabachou, é hoje. Se erga, se levante. Deus te escolheu, Deus te ungiu, Deus te escolheu. Não foi à toa, não foi para você ficar de braços cruzados, não foi para você ficar aí perdido ou perdida. Alamandarabachou, não, é hoje. Se você ouvir, obedecer, comereis o melhor dessa terra. É a palavra de Deus, irmãos. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. É a palavra de Deus, mas para isso acontecer, para Deus mudar a história da minha vida, eu tenho que ouvir e eu tenho que obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quantas pessoas sacrificaram sua vida? Quantas pessoas estão sacrificando seus ministérios? Quantas pessoas estão sacrificando sua própria casa? Quantas pessoas estão sacrificando, Alamandarabachou, a sua própria vida? Mas Jesus, Ele já sacrificou por mim e por você. Jesus já deu a vida por mim e por você. Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Aramandarabachou, Ele quer obediência. Nós precisamos entender o que Deus quer para a nossa vida.
Quando nós entendemos Alamandarabachai, o que Deus quer, tudo se torna mais fácil, tudo se esclarece. Quando eu entendo Alamandarabachou, o que Deus tem para minha vida, eu vou entender que a minha caminhada Alamandarabachou até aqui não está agradando a Deus. Talvez seja por isso que você está enfrentando essa luta hoje. Talvez você esteja chorando, Alamandarabachai, porque você não quer ouvir. Talvez você escute, mas não obedece. A diferença, irmãos, entenda, o Espírito Santo está me incomodando a repetir que ouvir não é escutar, Alamandarabachai. Às vezes eu escuto, eu ouço pregação, o profeta já falou, eu vou na igreja, Deus dá a direção, mas eu não quero escutar. Eu quero escutar a minha vontade, eu quero ir atrás do meu interesse, eu quero fazer aquilo que agrada a minha carne, aquilo que mata a vontade da minha carne. Quantas pessoas estão assim perdidas na caminhada, quantas pessoas já estão sem o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo, quando ele vem, ele faz um rebuliço. Quando o Espírito Santo, Alamandarabachai, chega na nossa vida, todo mundo observa, todo mundo vê, porque quando o Espírito Santo vem sobre a vida de uma pessoa, há um rebuliço, há uma mudança de vida, há um caminho diferente para mim, para você. Mas quando o Espírito Santo vai embora, ninguém percebe. Às vezes nem eu e você percebe que o Espírito Santo já nem está mais aí, que nem Saul. Saul achava que Deus era com ele, mas o Espírito Santo, já tinha assumido da vida dele. Deus já tinha colocado um demônio na vida dele, a qual ele já estava lá buscando em tudo que era canto. Davi era orientado pelo profeta, pelo próprio Deus. Davi não, Saul era orientado, irmãos, pelo próprio Deus, porque Deus mandava o profeta ir lá falar para ele o que ele devia fazer, mas ele achou que ele podia dar jeitinho nas coisas de Deus. Quantos de nós achamos que podemos dar jeitinho, Quantos de nós quer colocar a mão aonde Deus não mandou colocar? Quantos de nós quer colocar lá, Mandarabachou nosso pé aonde Deus mandou nós tirar nosso pé? Deus está me insistindo, o Espírito Santo está insistindo, falar que tem pessoas que precisam tirar pessoas da sua casa, preciso tirar o pé da casa de alguém, preciso mudar sua caminhada para Deus agir. Quantos de nós estamos ouvindo, estamos sendo orientados e Deus está falando através da sua palavra e nós insistimos no erro? E depois a gente quer culpar todo mundo. Saul foi buscar, a profetisa, foi buscar a macumbeira, foi buscar tantas coisas, a qual ele mesmo abominava no começo. Cuidado quando você julga alguém que está caído. Cuidado quando você julga aquele macumbeiro, alamai, shuricante labachai. Cuidado quando você julga aquela irmãzinha que saiu dos caminhos do Senhor. Talvez você esteja indo para o mesmo caminho e não está percebendo. Se você ouvir e me obedecer, comereis o melhor dessa terra. Eu preciso ouvir e obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta eu sacrificar a minha vida para trabalhar na obra, sacrificar a minha vida para ganhar almas. A Bíblia é bem clara, irmãos. Vai chegar no grande dia, quando eu estiver lá na frente do trono de Deus para ser julgado. O Senhor vai dizer, você vai dizer para Deus: mas Senhor, eu louvava na igreja, Senhor, quando eu pregava, multidões era ganha para sua obra. Senhor, quando eu orava, o coxo se levantava. Senhor, quando eu colocava a mão, os demônios manifestavam. E ele vai dizer: louco, eu não te conheço, aparta-te de mim, aparta-te, sai de perto de mim, vós que praticais a iniquidade. Presta atenção, Deus está falando, é isso aí. Deus está falando, Deus está nos orientando, está orientando para mim e para você. Irmãos, quando a palavra vem primeiro aqui, vem para o profeta. A palavra vem primeiro para o profeta, para depois
depois o profeta passar para a igreja, e você é a igreja de Cristo, eu sou a igreja de Cristo, e Deus mandou essa passagem para nós entendermos que eu posso comer o melhor nessa terra, eu vou esperar morrer, ou Jesus me chamar para mim ir para o céu, para lá viver uma vida maravilhosa. Tem pessoas que pensam isso, mas Deus diz na sua palavra: se você ouvir, me obedecer, comereis o melhor nesta terra. É nesta. Deus quer o melhor hoje para você. Deus tem o melhor hoje para mim e para você. É hoje. É hoje que Deus abre aquela porta de emprego. É hoje ela mandará baixar e que Deus salva o teu marido. É hoje ela mandará baixar que Deus tira o teu filho das drogas. É hoje ela mandará baixar e que Deus vai te dar direção para o melhor. É hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje. Mas eu preciso ouvir e obedecer. Obediência, irmãos. Obediência gera bênção. Obediência gera bênção. Coloca isso no teu coração. Obediência gera bênção. Lembre-se de José. José teve um sonho e através daquele sonho tentaram matar José, tentaram prender o sonho de José, tentaram de tudo, mas ele obedeceu, ele não se corrompeu, ele não se desviou. Ele poderia lá na cadeia, quando a mulher de Potifar lançou ele na cadeia por uma mentira, por uma calúnia. Ele poderia, mas Deus não está comigo. Depois que Deus deu esse sonho, eu estou conjecturando a palavra, depois que Deus me deu esse sonho, só coisa ruim aconteceu. Quantos de nós somos assim? Ah, mas Deus usou a pastora Nádia para dizer que eu vou comer o melhor dessa terra. Deus diz que vai abrir a porta de emprego. Deus diz que eu vou ser curado. Deus diz que o meu marido vai voltar para Jesus. Eu recebi essa profecia, mas e por que agora eu estou aqui nessa situação? Quantas pessoas pensam isso? Quantas pessoas, quando estão numa situação difícil, esquecem aquilo que Deus prometeu? Quantas pessoas abandonam os caminhos do Senhor? Quantas pessoas têm deixado a caminhada por pouca coisa? Tem vendido Cristo por menos do que 30 moedas de prata, que nem Judas. As pessoas hoje estão se corrompendo. Satanás está agindo no meio do povo de Deus. Satanás está agindo no meio do nosso povo, irmão. Eu sou povo de Deus, você é povo de Deus. O diabo está rugindo, ele está furioso, ele está buscando a quem tragar. É a Bíblia que fala. É a Bíblia, e eu tenho que prestar atenção, eu tenho que estar atento a Lamandarabachou, eu tenho que estar atento às ciladas de Satanás, eu tenho que estar atento à direção de Deus, eu tenho que ouvir e obedecer o que Deus manda. Se Deus diz não, é não. Se Deus diz sim, é sim. E Deus está dizendo hoje: sai desse lugar. Não coloca mais teus pés Alamandarabachou na casa dessa pessoa que está te desviando. Não, é o próprio Deus que me trouxe aqui para te dar essa direção. Tira o pé da onde eu não te coloquei. Alamandarabachou. Aramandarabachai, sai daí o quanto antes, porque o diabo está armando uma armadilha para você. O diabo, Alamandarabachou, está a ponto de dar o bote e você está achando que é Deus e não é Deus. Sai daí, corre enquanto é tempo. Lembre-se de Saul, lembre-se de Sansão, Aramandarabachou. Obrigado, Espírito Santo, Alamandarabachou. Deus está me falando de pessoa que está indo atrás de pessoas, não é atrás daquilo que Deus está direcionando. Estão atrás de qualquer coisa, mas não é Deus. Cuidado, tira o teu pé daí, Deus manda dizer. Sansão, ele desobedeceu pai e mãe e foi casar com a mulher a qual ele se apaixonou. Depois a mulher foi morta. Sansão insistiu no erro, foi atrás de uma mulher que não era do povo dele. Depois Sansão encontrou Dalila e continuou 3 vezes no mesmo erro. E tem pessoas que estão a terceira vez a ponto de cair e não estão se dando conta, acha que é Deus.
estão indo no seu próprio entendimento, estão buscando o seu próprio interesse, estão achando que é de Deus. Irmãos, cuidado, o diabo foi um anjo de luz, foi o anjo mais lindo que tinha no céu, ele regia o coral celestial, presta atenção. O diabo, ele regia o coral de Deus, ele estava à frente, abaixou do coral, mas aí ele achou que ele era alguma coisa. E quantas pessoas hoje estão indo bem na caminhada, Deus tem abençoado, Deus te prosperou, Deus te honrou, Deus te deu coisas, Deus te deu almas, e você está se estribando agora no seu próprio entendimento. Os meus pensamentos não são os teus. Lembre-se de Sansão. Sansão desobedeceu pai e mãe. Um dos princípios da Bíblia é obedecer pai e mãe. Quantas pessoas quebraram a cara? Eu fui uma no meu passado. Eu não nego que eu já errei, eu não nasci num berço evangélico. Eu fui uma que quebrei a cara porque eu buscava o meu interesse e não ouvia a orientação do meu pai e da minha mãe. Por mais que o pai e a mãe sejam errados, por mais que eles não tenham Deus, eles querem o melhor para nós. E eu quebrei a cara até conhecer papai. Glória a Deus. Até conhecer Deus. O próprio Deus falou comigo no meu quarto, irmãos. O próprio Deus olhou para mim, alamandarabachou. Eu me emociono quando eu lembro. Eu estava numa depressão profunda. Eu estava assim, a ponto de desistir de tudo. Eu só não tirei a minha vida porque eu já conhecia a palavra de Deus. Mas eu estava numa vida derrotada, num relacionamento assim, fadado ao fracasso. E aí Deus foi lá, viu a minha miseravez, viu eu lá no fundo do poço, viu eu lá sozinha, e Ele me chamou. E eu tô aqui, por quê? Porque eu ouvi e eu obedeci. Toda vez que eu desobedeci a palavra e a orientação de Deus, eu paguei um preço. Toda vez que eu quis me estribar no meu próprio entendimento, eu paguei o preço, assim como Sansão. Tem muitas pessoas que vão acessar essa live, compartilha essa live, que é muito forte essa palavra. Tem muitas pessoas que estão a ponto de ser tragado pelo próprio demônio, estão a ponto de cair na cilada de Satanás. Tem muitas pessoas que estão se estribando na sua própria vontade, acha que o casamento, mas foi Deus que mandou essa pessoa, e foi o próprio diabo que está usando essa pessoa para te tirar da presença de Deus. É duro ouvir essa palavra, mas para Pai, Ele corrige quem ama. A Bíblia é bem clara, Deus corrige a quem Ele ama. Deus ama tanto seu povo que Ele corrige. Ele dá direção, Ele mostra, Ele fala, Ele orienta, mas a pessoa insiste no erro e aí paga o preço. Lembre-se, Sansão teve os olhos vazados, porque a primeira coisa que o diabo quer é tirar a nossa visão. Pega essa aí, obrigado Espírito Santo. A primeira coisa, ela mandará baixou, o diabo quer nos cegar. Ele quer que a gente não enxergue mais nada, porque assim aconteceu com Sansão. O diabo cegou ele, ele caiu na cilada daquela mulher. Ele perdeu a sua força, que era o próprio Deus que dava força para ele. Sansão teve os olhos vazados, porque o diabo, ele quer nos cegar, ele quer tirar nossa visão. Irmãos, acordem enquanto é tempo, alamai, shuricante, labachai. Acordem enquanto é tempo. Os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos. Eu estou tentando acabar essa live, mas o Espírito Santo está insistindo em pessoas que estão colocando o pé aonde não deve, pessoas que estão se estribando na sua própria vontade, no próprio desejo, ela mandará baixou do seu coração, pessoas que estão trocando Deus por pouca coisa, pessoas estão vendendo hoje Jesus por pouca coisa, não é nem por 30 moedas de prata que nem Judas, é por uma vida regalada, é por um momento de prazer, é por coisas que eu quero ter. Não! Foge enquanto é tempo.
Foge, sai daí, tira o teu pé desse lugar, abandona essa pessoa. O diabo, ele é mestre em armar cilada. O diabo, Alamandarabachou, é mestre em colocar pessoas que aparentemente são de Deus para puxar o nosso tapete. O diabo é mestre em colocar engano no nosso caminho. O diabo, Alamandarabachou, é mestre em nos cegar, tirar nossa visão espiritual. Quando eu estou cego espiritualmente, quando eu não busco em Deus aonde que eu devo ir, como que eu devo agir, irmãos, quando eu me estribo no meu próprio entendimento, Deus já não está no negócio. Cuidado, vigie. A palavra de Deus nos fala, vigiai e orai, vigiai e orai. Milhares de vezes, várias vezes você vai encontrar na palavra, vigiai e orai, vigiai e orai. Então vigie, ore, peça direção, porque os pensamentos de Deus são maiores, são bem mais altos, são melhores, mas para isso eu preciso ouvir e obedecer. Obediência é melhor do que sacrifício. Lembre-se, Davi se estribou no próprio entendimento dele. Davi olha o diabo novamente pelos olhos. O diabo novamente, Alamai, Shurianda, Elabachai, novamente pegou o homem pelos olhos, porque a gente é preso pela nossa própria concupiscência, a gente é pego pelos nossos olhos, a gente acha uma coisa bonita e almeja, às vezes aquilo ali nem tá na vontade de Deus, às vezes aquele caminho, aquele lugar nem é para mim estar, mas aí eu olho, eu acho bonito, eu acho bom, eu quero, mas é para mim, essa porta que Deus abriu é para mim, porque ali tem tudo do bom e do melhor, e às vezes é o próprio diabo te cegando. O próprio diabo cegou Davi. Davi era para estar lá na peleja, Davi era para estar pelejando, era para estar buscando orientação de Deus, ele não buscou. Preste atenção, para mim encerrar, Espírito Santo, Alamai, glória, Espírito Santo, ele não quer parar que eu fale sobre essa pregação, irmão, eu tô tentando parar, eu tô tentando encerrar essa live, mas o Espírito Santo tá insistindo, porque tem pessoas que estão sendo presas no laço do inimigo e não estão se dando conta. Oramandarabachou, Aramandarabachai, Alamandarabachou. Amém, Espírito Santo, eu vou falar. Davi era para estar na guerra, era para estar na peleja, era para estar na frente de batalha, e tem pessoas aí que era para estar na frente de batalha, orando pela sua casa, orando pelo seu filho, orando por si mesmo, orando pelo seu ministério, mas a pessoa resolveu, resolveu a se entregar, a ficar descansando, a ficar em casa, não vou mais para a igreja, não quero assistir mais a live da pastora, é muito demorado, eu não quero mais ouvir meu pastor só puxa minha orelha. Aramandarabachou, Davi era para estar na guerra, na peleja, na frente de batalha, e Davi descansou, ficou lá, olhando para o nada, observando a cidade de lá, da frente do castelo, ficou lá observando até que o diabo colocou uma mulher na frente dele, a qual levou Davi a matar, a pecar, a não ouvir a voz de Deus. Ele não buscou. Nesse dia, Davi estava fora da posição, e tem pessoas que estão fora da posição, estão a ponto de cair. Alamai, Shurianda, Elabachai. Tem pessoas que estão fora da posição que Deus te colocou. Alamandarabachou. Tem pessoas que estão fora, Alamandarabachai. Estão se estribando, estão indo para aquilo que estão vendo, estão indo para aquilo que estão ouvindo. Alamandarabachai. Tem pessoas que estão a ponto de cair no precipício e não está acordando. Acorda, ó tu que dormes, acorda. Deus me colocou aqui hoje para te dar um chacoalhão. Deus me colocou aqui hoje para você acordar. Tira as vendas que o diabo colocou na sua frente. Davi ficou cego. O diabo é expert
pés e ele que espera em deixar nós cego. O diabo é ele que espera em furar os nossos olhos. O diabo é ele que espera em tapar nossa visão. Alamandarabachou, para a gente cair no laço dele. Irmãos, Jesus está às portas e Jesus quer que nós nos mantemos firmes até o final. Davi não precisava mais de mulher, Davi tinha um harém, Davi tinha várias mulheres, Davi tinha um harém de concubina, ele tinha mais de 100 mulheres, ele não precisava, mas o diabo armou e ele caiu como um patinho, e hoje o diabo está armando esse laço e você está indo, porque não quer ouvir, não quer obedecer o que Deus diz para você. Sai daí, abandona essa pessoa, larga, deixa do erro, deixa do pecado, volta para Jesus, te converta realmente, porque senão você vai pagar um preço maior do que Davi pagou. Davi pagou com os filhos. Irmãos, às vezes nossos filhos estão sofrendo, às vezes nossos filhos estão pagando o preço, estão perdidos porque nós não damos exemplo. Talvez às vezes a gente está passando por uma doença, por uma enfermidade, não tem cura e vai na igreja. Mas às vezes nós estamos passando por isso porque nós mesmos nos entendemos no nosso próprio entendimento. A gente se perdeu, a gente deixou se levar por uma vozinha aqui que dizia que era Deus. Irmãos, deixa eu dar um exemplo. Um dia eu estava precisando de trabalho para encerrar em nome de Jesus. Espírito Santo, me perdoe, mas o povo vai cansar. Mas olha aqui, eu estava precisando de uma porta de emprego, irmãos. E abri uma porta que aparentemente era maravilhosa para mim. Eu ia ganhar o dobro que eu ganhava. Eu ia ter um horário assim, sabe, fechado, como se diz. E eu estava desempregada há meses. Mas aí o Senhor, quando eu fui pegar aquele currículo e me preparar para ir para aquele lugar, o Senhor falou comigo e disse: não é aí que eu te quero. Irmãos, que choque eu levei. Eu peguei e olhei assim para o lado, eu digo: Jesus. E ele disse: não. Olha, eu me emociono. Ele disse: não. E eu quis dar uma justificativa para Deus: Senhor, mas eu estou desempregada há tantos meses. Senhor, eu preciso sustentar o meu filho era criança ainda. Senhor, mas como que eu vou sustentar, pagar aluguel, sustentar o meu filho? Eu sou sozinha. E Deus, eu me emociono, irmãos, porque quando Deus fala, não tem como a gente ser enganada. Se você tem vida do altar, se você tem vida com Deus, Ele não vai te deixar lá mandar abaixou. Ele não vai te deixar cair no laço, lá mandar abaixai. Ele não vai deixar os teus pés vacilarem, lá mandar abaixou. Deus está mandando eu te falar: sai daí, não busque o teu próprio interesse, tira o pé da onde eu não te coloquei, ela mandar abaixou. Irmão, se eu não ouvisse, se eu não desse importância, se eu fosse me estribar na minha vontade, na minha situação difícil, eu teria ido. Mas eu ouvi o não de Deus. Eu ouvi o não de Deus, muitas das vezes dói. O não de Deus machuca. O não de Deus dói. O não de Deus faz a gente sofrer. Mas é melhor receber um não de Deus, ela mandar abaixou, do que um sim de Satanás. É melhor eu receber um não de papai do que um sim do diabo. Irmãos, para mim doeu. Eu tinha um filho pequeno, eu tinha aluguel, eu tinha conta para pagar, mas eu voltei, eu obedeci, e hoje eu posso contar essa história. Hoje eu posso dizer que eu fiz a melhor escolha da minha vida. Labandar abaixou. Hoje Deus me dá muito mais do que aquele emprego iria me dar. Hoje Deus me exaltou, me colocou num lugar de honra.
Hoje eu como o melhor dessa terra. Não quer dizer que eu não tenho problema. Não quer dizer que eu não tenho dificuldade, não. Mas eu obedeci o não de Deus. E hoje eu posso dizer com toda a convicção, valeu a pena esperar em Deus, valeu a pena obedecer a voz de Deus, valeu a pena, irmãos. Na época eu não entendi, na época eu chorei, na época eu fui para os pés do Senhor, eu disse, Jesus, eu tenho um filho para criar, eu tenho conta para pagar, Jesus. Como pode, Senhor? O Senhor está me dizendo não, se eu preciso desse emprego. E Deus insistiu no não, e Deus dizia não, e não, Ele só falava não. E quando eu ouvi e obedeci, irmãos, Deus abriu a porta onde menos eu esperava. Deus abriu uma porta aonde menos eu esperava. Deus me honrou. Não foi um emprego que ia me pagar aquele salário maravilhoso. Não foi. Eu choro, irmãos, de emoção, lembrando. Eu não estou chorando de tristeza, não. Eu choro de emoção. Porque quando nós obedecemos, Ele tem o melhor. Quando a gente obedece, aparentemente o diabo dá pratos, aparentemente o diabo abre portas que parecem que é de Deus, aparentemente o diabo mostra coisas boas. O diabo, ele nunca vem como ele é, irmãos. Entenda isso. Entenda isso. O diabo, ele nunca vai aparecer feio, com aquela cauda, com aquele chifre, com aquela cara horrorosa. Não, ele vai mostrar coisas boas. Lembre-se de Sansão, mostrou Dalila, uma mulher linda. Lembre-se de Davi, Betseba era linda. Lembre-se de todos os homens da Bíblia que caíram. O diabo mostrou algo que parecia maravilhoso, que enganou os olhos, que enganou o coração. E hoje Deus manda te dizer, sai daí, corre, porque o diabo está a ponto de te ceifar. Corre, que o diabo está a ponto de armar a arapuca. Ele já armou a arapuca, só falta um passo para você cair. Corre, sai daí. Sai daí. Ah, mas Deus usou o profeta, Deus usou a profetisa. Mentira. É o teu coração que quer isso, e Deus está dizendo, corre, sai daí, sai daí. O diabo está a ponto de ceifar a tua vida, e você não está entendendo, não está entendendo o que Deus está falando. Se você ouvir, obedecer, comereis o melhor dessa terra. Não é o pior. O diabo, ele mostra o melhor para depois te dar o pior. O diabo, ela mandará baixou, ele mostra pratos gostosos para você ir lá e se fartar, e depois você vai pagar o preço, você vai chorar o resto da vida, você vai pagar o preço. Muitas pessoas perdem até a própria vida porque aceitou o prato de Satanás, achando que era Deus, porque o coração é tremendamente enganoso. E é como a Cláudia diz aqui, ó, se hoje ouvir a voz de Deus e não endurecer o teu coração, comereis o melhor dessa terra. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. O Senhor faz como te apraz. Não é da nossa maneira, não é do nosso jeito. É da maneira do Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. Vamos orar? Depois medite na palavra. Busque a Deus. Pegue seu copo com água, seu currículo. Deus vai abrir a porta que tanto você almeja, mas obedeça. Obedecer é melhor do que remediar. Tem pessoas que estão pagando o preço, que estão comendo pior, as migalhas. Lembre-se do filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo na casa de papai. Ah, Espírito Santo, Alamandarabaixou, Aramandarabaixai. O Espírito Santo não quer deixar eu parar, meu Deus. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ama tanto o teu povo que o Senhor não quer o mal de ninguém. O filho pródigo tinha tudo na casa de papai. Ele comia do bom e do melhor, mas decidiu
decidiu no coração dele sair para o mundo, buscar mulheres, buscar prazeres, buscar outras coisas, novidades. Procurou novidade, procurou prazeres. E aí o que aconteceu? Ele acabou comendo lá, junto com os porcos, estava lá e ele desejava comer aquelas bolotas, aquelas coisas nojentas que os porcos comiam, ele desejava comer aquilo ali. Foi quando ele caiu em si. Tem pessoas aí nessa live que precisam cair em si. Talvez hoje você está comendo o pior dessa terra. Você está num casamento derrotado. Você está indo para um relacionamento fadado ao fracasso. Tantas pessoas já te avisaram. Você está perdendo a sua unção. Você está perdendo a presença de Deus. Você está indo para um buraco sem fim. Mas o Senhor me trouxe até aqui para te dizer: acorda, sai daí, tira o teu pé daí, deixa essa pessoa que está te levando para o fracasso. O filho pródigo, quando viu aquela nojeira que os porcos comiam, ele desejou comer aquilo ali. Foi quando ele caiu em si. Ele caiu em si e disse: meu Deus, na casa do meu pai eu tinha tantas coisas boas, até os empregados do meu pai comiam uma coisa melhor que esses porcos estão comendo. Por que eu fui abandonar? Eu estou conjecturando, irmãos, na palavra. Por que eu fui sair para o mundo buscar os prazeres dessa vida? Tem pessoas que estão buscando o seu próprio interesse, o seu prazer. Ah, mas eu tô na igreja há 10 anos e Deus me prometeu que eu iria casar e hoje eu tô aqui solteirona, tô ficando pra titia. Ah, Deus me prometeu uma porta de emprego e hoje eu tô aqui de faxineira, hoje eu tô aqui fazendo isso que... Ai, eu não acredito que foi Deus que me disse que abriria uma porta. Ah, Deus me prometeu que eu seria um grande pregador, que eu seria uma grande mulher de Deus e hoje eu tô aqui sendo humilhado, tô sendo pisoteado. Deus diz para você: se eu não mandei, fique quieto, fique aí, fique tranquilo, porque os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Se ouvir, obedecer, comereis o melhor dessa terra. O filho pródigo voltou, se arrependeu. Está na hora de você se arrepender. Se até aqui tudo que você fez foi dar cabeçada na vida, se até aqui você fez escolhas erradas, se até aqui você não teve uma conversão genuína, irmão, quando eu me converti, quando Deus tocou no meu coração, foi uma conversão assim. Tem pessoas que estão dentro da igreja e não estão convertidos, estão com um pezinho no mundo e outro na igreja, um pezinho aqui e outro lá, né? Estão cocheando em dois pensamentos, uma hora é de Deus, uma hora é do diabo. Irmãos, se você ouvir e obedecer, comereis o melhor dessa terra. Em nome de Jesus, que você venha entender essa palavra, que você venha receber essa palavra. Compartilhe essa live. Talvez aquela pessoa que está lá acamada, talvez aquela pessoa está pagando o preço, talvez aquela pessoa se desviou dos caminhos do Senhor porque não tinha um profeta para falar a realidade. Papai, ele corrige quem ama. E Deus tem o melhor para mim e para você. Se obedecer, comereis o melhor dessa terra. Que você venha a ser um filho obediente, que você venha a ser um filho que, por mais que tenha que abrir mão de pessoas, de coisas, você vai obedecer. Por mais que doa, obedeça, porque Deus tem o melhor. O ano Kairos chegou na nossa vida. Esse é o ano do Kairos de Deus. O Kairos de Deus, que é a vontade de Deus, tem que se concretizar na minha e na sua vida. Eu não posso viver 20 anos no Evangelho e só comer as migalhas. Eu não posso. Eu tenho que comer o melhor dessa terra. Foi papai que me prometeu. Foi papai que nos prometeu, irmãos. Não foi a pastora Nádia, não foi o pastor da sua igreja, não foi aquele profeta, não foi a irmãzinha, não. Foi Deus, Deus. Qual o pai que o filho pedindo um pão dará uma pedra? Qual o pai que vendo o seu filho pedir uma comida dará uma cobra, uma serpente?
Deus não é assim. O diabo ele te dá ali, ó, os prazeres dessa terra e depois, ó, te puxa pro lado dele. Então vigie, acorda, ó igreja, enquanto é tempo. Amém, glória a Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. O Espírito de Deus está falando comigo e com você. Então ouça, obedeça e comereis o melhor dessa terra. Glória a Deus. Pegue seu copo com água, sua peça de roupa e sua fotografia. Pai, muito obrigado por essa tarde. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Eu me emociono, porque a gente prepara uma palavra e o Senhor vem e nos direciona pelo caminho que o Senhor quer. Obrigado, Jesus, por me escolher. Obrigado, Senhor, por apesar de eu ser tão imperfeita, Lamandarabachou, eu ser um vaso imperfeito, o Senhor me usa. Pai, obrigado por essa palavra, a palavra rema, a qual o Senhor trouxe para todas as pessoas que estão nessa live e aqueles que vão acessar. Obrigado, Espírito Santo, por nos direcionar. Pai, eu peço por essa mulher que está chorando, por essa pessoa que entendeu a direção do Senhor, por essa pessoa que entendeu que aonde está colocando o seu pé, ela não pode mais estar, por essa pessoa que estava indo por um caminho tortuoso, por um caminho pedregoso, a qual Satanás enganou, que ela venha abrir os seus olhos, que ela venha entender que o Senhor tem o melhor para a vida dele e dela. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito maligno que está tentando ceifar a vida dessa pessoa. Eu repreendo todo o espírito de depressão, de opressão que tem levado essa pessoa a cair. Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa, quando beber dessa água, venha se reerguer, venha se levantar dessa cama do hospital, que venha levantar dessa cama que está prostrado, caído, abatido, sem força, que ela venha, Senhor, receber a força que é o próprio Cristo, a qual nos dá. Pai, em nome de Jesus, eu consagro essa peça de roupa, essa fotografia, esse currículo, esse copo com água, que todo aquele que beber dessa água receba força, seja livre, seja liberto para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Beba da água, irmãos. Glória a Deus. Eu me estendi porque eu tô aqui à disposição, é de Deus, não é na minha vontade. Muitas pessoas criticam, pastora, a sua live é muito longa, por isso que as pessoas não continuam ouvindo. Mas quem quer ouvir e obedecer, continua firme, que nem vocês que estão aí. Até meu filho tá aí, meu filho abençoado. Então, eu creio que Deus hoje falou comigo, assim como falou com você. Compartilhe essa live, poste nas suas redes sociais. A igreja está precisando de profetas que não têm medo de pregar a realidade. Profetas de Deus, que falam a realidade, que não passam panos quentes, que não passam a mão no pecado, que queiram realmente obedecer aquilo que Deus manda. Se ouvires e obedecer, comereis o melhor dessa terra, e Deus tem o melhor. O ano Kairos de Deus está chegando para mim e para você. Esse é o ano de Deus, é o ano Kairos. Kairos é o tempo de Deus, então receba, irmãos, é o ano de Deus. Você não pode passar mais um ano batendo cabeça, você não pode passar mais um ano comendo o pior dessa terra, você não pode passar mais um ano comendo as migalhas. É o ano de Deus. Estamos no final do mês de janeiro. Nós temos 11 meses daqui para frente, a qual, se você ouvir e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Tá na hora de te levantar, tá na hora de sacudir a poeira, tá na hora de deixar o pecado, tá na hora de deixar essas pessoas que só te puxam para trás. Tá na hora de ouvir, obedecer e seguir em frente. E para seguir em frente, eu não posso olhar, ficar olhando para trás, mas fulaninha tá lá, mas aquela pessoa me traiu, mas aquela pessoa quer puxar
chão meu tapete, não. Irmãos, eu tenho que olhar para frente, eu tenho que seguir em frente, eu não posso olhar para o lado, para a direita, para a esquerda. Olha o carro, vou dar mais um exemplo para finalizar. O carro tem o retrovisor, só para mim ver quem vem atrás de mim. Imagina se o motorista ficasse olhando para o retrovisor, não daria 1 minuto, ele bateria. A mesma coisa sou eu e você. O passado só é feito para mim olhar e não querer repetir meus erros. Pega essa. O passado só é feito, só é trazido à minha memória para mim não cometer os mesmos erros. Lembre-se de Sansão, ele errou 3 vezes. 3 vezes Sansão caiu na mesma armadilha que o diabo preparou. Mulher, a mesma armadilha, ele foi e caiu por conta própria, mas Deus avisou. Deus usou o pai, a mãe, Deus avisou, mas ele não quis ouvir ninguém. E tem pessoas aí que não estão querendo ouvir ninguém. Acho que não é Deus. Ah, não, mas Deus não vai falar assim comigo. Ai, Deus é amor. Hoje as pessoas falam assim, Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justiça. Talvez amanhã seja tarde. Guarda essa. Glória a Deus e aleluia. Amém? Vamos encerrar, senão eu vou pregar aqui o dia inteiro. Se der, amanhã a gente entra novamente. Que Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor Jesus.